Estamos iniciando mais um programa Movimento Empresarial aqui pela Rede Sul, sempre na parceria com Ana Paula Rodrigues Bon. Tudo bom, Ana Paula? Tudo bem, Rogério? Olá a todos. No programa de hoje, você vai conhecer o livro Mentoring, Coaching e Advice, que foi lançado em São Paulo, lá na Livraria Cultura, em plena Avenida Paulista. Nós estivemos lá por duas razões, porque o Movimento Empresarial estava cobrindo o evento e porque nós somos coautores, eu e a Ana Paula, deste livro tão interessante. Tudo isso e muito mais no programa Movimento Empresarial, que está começando agora. E o programa Movimento Empresarial está aqui na cidade de São Paulo, em plena Avenida Paulista, na Livraria Cultura. Hoje é o dia do lançamento do livro Mentoring, Coaching e Advice, da editora Líder, em conjunto com o Instituto Olus. Esse livro que trata desse tema tão importante de colaborar com o desenvolvimento das pessoas. E sabe o que mais? Eu e a Ana Paula somos coautores também deste livro. Então acompanhe a partir de agora algumas imagens desse momento tão importante do lançamento do livro aqui em São Paulo. E nós estamos agora aqui com a CEO da editora Líder e também uma das coordenadoras editoriais deste magnífico livro, a Andréia Roma. Andréia, muito bom estar contigo de novo em mais um lançamento da editora Líder aqui em São Paulo. Eu te agradeço muito, Rogério. Você é parceiro, amigo, né? Tá com a gente em vários projetos, é um grande profissional que só tem aí disseminado cada vez mais conhecimento e apoiado outros parceiros também, né? Muito obrigada, meu querido. E essa parceria com o Instituto Olus, porque quantos livros já foram feitos juntos com o Instituto Olus, falando sobre esse tema de pessoas, de coaching, de mentoring, entendendo mais a nós mesmos, né? Olha, nós já passamos aí, se eu não me engano, de 10, hein? A gente tá com uma coleção incrível. E essa parceria com a família Olus, que é assim que eu coloco, foi uma parceria que começou há muitos anos atrás. Marcos é uma pessoa magnífica, realmente me abraçou. Eu digo sempre que ele adotou a editora Líder, né? E isso faz uma diferença gigante, porque é um grande profissional, crítico em vários aspectos e que realmente traz para nós o significado de ser um profissional da área de mentoring. Só quem faz curso com ele sabe o que eu estou falando. Então ele realmente é um profissional que faz a diferença no mercado, né, Rogério? André, e o livro de hoje? Esse livro tão bonito, tão interessante, conta para nós um pouquinho sobre ele. Olha, falar desse livro é falar de humanização, é falar de mentoria, é falar de prática, porque envolve todos os aspectos com um pilar único, com um propósito de trazer autoconhecimento para cada uma das pessoas, tendo em vista que cada aluno que participou desse projeto, todos são alunos do Instituto Olus, trouxe a prática de fazer o que fazem, e detalhe, em diversos setores. Cada um trouxe a magia que o próprio Isor traz, a magia que realmente faz com que as coisas aconteçam e com que as pessoas se conectem com elas mesmas. Então eu falo que esse é um projeto maravilhoso, eu acho que consagra 2023, entendendo o quanto precisamos, né, nos encontrar, o quanto precisamos realmente realizar, tanto no mundo corporativo como fora do mundo corporativo. Então acho que esse livro traz propósito em todos os aspectos, e fora que eu digo sempre que é um guia
de grandes mentores que, na realidade, têm um significado para nós, que é do Instituto Holons. Somos formados, eu tenho 13 ou 14, eu nem lembro, eu acho que eu tenho 13 ou 14 formações do Holons, com muito orgulho, né? E é um projeto magnífico. Eu sou suspeita para falar, porque realmente o Marcos, ele traz com ele uma magia que só quem é encantado é quem passa por ele. E com muita seriedade, né? Total, né, Rogério? Nós que também atuamos no mercado corporativo, né, o Marcos traz com ele uma seriedade de trabalhar, de entender os processos. Quem fez a formação vai entender o que eu vou falar, de reconhecer e ver as nossas bolhas e entender, né, aonde queremos chegar e atuar, que eu falo que é sensacional. Esse já é o 11º livro em conjunto com o Instituto Holons. Dá para esperar novos livros junto com o Instituto Holons a partir de ainda 2023, 2024? Dá sim. A gente com certeza vai fazer muito mais, né? Tem alguns títulos que eu vou mandar para ele. Eu não mandei ainda para não assustar, né? Mas tem alguns títulos que a gente vai lançar, e títulos legais que façam a diferença, e mais que ser um título legal ou um ajuntamento de pessoas, né? Um projeto que possa realmente trazer conhecimento e fazer com que os coautores que estão aqui hoje, né, entendam o real significado de participar de uma obra, mas uma obra com propósito, né? E o propósito a gente sabe qual é, que é trazer autoconhecimento, que é valorizar o saber do outro e fazer com que as pessoas se conectem cada vez mais. Muito obrigado, Andréa. Eu que agradeço e até a próxima. E hoje, Ana Paula, é um dia muito especial, porque nós estamos aqui em São Paulo, na Livraria Cultura, e tu estás lançando o teu 6º livro como coautora, em Mentoring, Coaching, Advice Humanizado, onde a editora Líder, mais uma vez, é nossa parceira. E o teu capítulo é Vivencie o Processo. Conta pra nós, o que é Vivencie o Processo? Sim, Rogério, este é o meu 6º livro em coautoria e mais uma vez estamos aqui com a editora Líder na Livraria Cultura em São Paulo. Vivencie o processo. Quando a gente fala sobre vivenciar o processo, serve tanto para quem está fazendo o processo como mentor, como coach, também como mentorado e o coachee. Aqui eu trago as duas visões referente aos dois, justamente porque muitas vezes quando o nosso cliente vai nos procurar, ele tem algo a alcançar, ele tem alguma situação que ele precisa ser trabalhada. Só que a gente tem que entender que a gente não sai do ponto A, fecha os olhos e chega no ponto B. Tem todo um processo que é importante e necessário ser vivenciado. Então eu trago essa possibilidade de visão do coach, observar se aquele coach está no mesmo alinhamento, está no mesmo momento de maturidade profissional, e também para o coach observar se de fato, após ele iniciar o processo, ele vai dar continuidade. Porque muitas vezes pode-se iniciar o processo e quando a gente entra naqueles momentos de olhar para as necessidades de mudança, o trabalho do desenvolvimento da mudança, o coach desiste. Pode acontecer isso. Então a gente tem que olhar para esses dois lados da vivência do processo, de vivenciar tudo isso e não somente querer sair do ponto A e chegar do ponto B sem entender e vivenciar todos esses processos. Por isso, vivencie esse processo. Que legal. Parabéns para quem ainda não conhece. Olha só, Mentoring, Coaching e Advice, lançado pela editora Líder, hoje aqui em São Paulo, na Livraria Cultura.
E nós estamos aqui também com a Júlia Wunderlich, que é uma das coautoras também deste livro maravilhoso, Mentoring, Coaching e Advice, da editora Líder, em parceria com o Instituto Holos. Júlia, obrigado por bater um papo conosco aqui. Conta um pouco para nós o teu capítulo. Qual é a mensagem que tu está transmitindo para as pessoas? Muito obrigada, Rogério. Obrigada pela oportunidade. É um prazer imenso estar aqui. O meu capítulo versa sobre bioquímica das emoções no dia a dia, é a inteligência espiritual. Então, o que é inteligência espiritual? É a gente conseguir saber tomar decisões a partir de uma conexão com o sentido profundo da vida. E isso tem tudo a ver com o sistema ISOR, que você conhece muito bem, que é humanizado, holístico e sistêmico. Então, o meu capítulo explica sobre essa ciência da comunicação energética e como que eu faço essa inter-relação com um sistema humanizado, né, e a inteligência espiritual que a gente pode utilizar e deve desenvolver. Hoje, a gente está numa crise espiritual. É uma crise de sentido, né, Rogério? E isso afeta a saúde das emoções. Então eu falo sobre isso, sobre a saúde das emoções, sobre a inteligência espiritual e trazer essa sabedoria, esse desenvolvimento para a nossa vida. A inteligência espiritual, ela favorece um bem-estar, ela favorece que a pessoa no seu dia a dia, seja na vida privada, seja com a sua família, seja no ambiente de negócios, tenha um desempenho melhor, se sinta melhor. Não é por aí a questão? É por aí. A gente consegue tomar decisões a partir de uma sabedoria, a partir de consciências mais elevadas. No dia a dia, sim, vai interferir na saúde das nossas emoções. E na vida empresarial, como é que funciona? Aí é que é o pulo do gato. Quando a gente consegue ter uma inovação, um salto de inovação, é aí. Tomar decisões para futuros mais realizadores, para uma empresa que tenha uma liderança a partir generativa, gerando novos futuros. Para isso, não basta a gente trabalhar com a mente de agora. E como é que vem essa ideia nova? Se conectando com o futuro que quer vir. Isso é inteligência espiritual. Eu falo sobre isso um pouquinho. Esse é um tema enorme, é um tema bastante amplo, né? Mas conta uma outra coisa para nós. Como é que foi para ti a experiência de escrever esse capítulo, de participar desse livro do Instituto Holos e da editora Líder? Olha, foi uma experiência fantástica, porque foi um convite muito especial. O Marcos Wunderlich, coordenador, é meu pai, né? E pela primeira vez eu fui convidada a fazer esse capítulo, junto com a Andréia Roma, que eu estou conhecendo pela primeira vez também. Então, assim, eu estou achando fantástico toda essa experiência, realmente é muito impactante. O livro físico, ele é algo que permanece. As pessoas, tem muitas pessoas, inclusive pessoas jovens, que gostam de sentir o livro, né? Aquela questão da sinestesia, de ter na sua mão o livro. E é um legado, né? Quando a gente deixa uma mensagem para as pessoas que estão conosco e com as pessoas que em algum momento vão ler isso, a gente não sabe quem vai estar manuseando esse livro, mas é um legado do que a gente conhece, do que a gente acredita para o futuro, né? Exatamente. Como eu tenho muitos anos de experiência como formadora de mentores e coaches, né, muitos anos eu fiz isso, eu coloquei a inteligência espiritual relativizando com todas as agendas do sistema ISOR, explicando um pouco mais. Então, realmente é um legado, né, para quem quer conhecer um pouco mais do sistema ISOR, para quem quer saber um pouquinho de inteligência espiritual também, né, como é um assunto vasto, mas realmente trazendo, principalmente deixando esse legado não só do que eu tenho para falar, mas também do que o meu pai desenvolveu. Esse é um orgulho assim que me emociona, porque o sistema ISOR é único no mundo, né? Você sabe muito bem, é uma metodologia científico-pedagógica para desenvolvimento humano com abordagem holístico-sistêmica e não existe essa abordagem. Então, assim, escrever consolida, eterniza o trabalho pioneiro do meu pai. Isso é um orgulho. Júlia Wunderlich, muito obrigado. Muito obrigada, Rogério.
Está aqui conosco também Paulo Nascentes, que é coautor deste incrível livro. Paulo, conta um pouco do teu capítulo, o que tu estás transmitindo para pessoas nesse teu capítulo? Vamos imaginar um professor, ou um advogado, ou um médico, ou um mentor, desde onde ele atende o seu cliente. Esse estado interno de presença no ser essencial é o que muda o atendimento. Se nós queremos fazer com que a cosmovisão do nosso cliente mude, nós temos que estar em consonância com o aberto. O professor Marcos Wunderlich ensina isso nos seus cursos, não é verdade, Rogério? E é um prazer, é um diferencial no mundo dos negócios. Eu atendo distraído. Às vezes a gente não está no estado do ser essencial. E às vezes eu posso, pela respiração, pelo movimento suave, a consciência na respiração, eu estou no meu estado melhor e atendo melhor ao meu cliente. Essa é a mensagem do nosso capítulo. Muito obrigado, Paulo. Eu que agradeço, Rogério. Estamos aqui agora conversando com o coautor Rogério Bon, onde, no seu capítulo Rompendo a Bolha da Própria Cosmovisão, ele traz justamente esse conceito mais trabalhado sobre cosmovisão. E Rogério, fala pra gente um pouco o que é cosmovisão. Ana Paula, é muito legal a gente escrever e trazer um pouco das nossas ideias para as pessoas. É um legado, é uma forma de tu transmitir a tua mensagem, é uma forma de compartilhar as tuas ideias e através disso de colaborar com o desenvolvimento das pessoas, com o desenvolvimento enquanto ser humano. Cosmovisão é um conceito que não é novo, é um conceito muito antigo, mas ele tem relação com a forma como nós entendemos o mundo, como nós entendemos o universo, como nós entendemos tudo aquilo que nos rodeia. A cosmovisão é que me faz entender as coisas da forma como eu as entendo. Por exemplo, para mim, na minha cosmovisão, livro é uma coisa importante e uma coisa interessante. Para outras pessoas, talvez isso não seja tão importante. Mas o que acontece? Eu construo ao redor de mim mesmo um conjunto de conceitos, de entendimentos, de verdades que para mim fazem muito sentido. A gente chama isso também de mindset, de modelo mental. Então, a cosmovisão, ela me ajuda a entender o mundo e a reagir de acordo com as coisas que acontecem no mundo. À medida que eu vejo algo acontecer, eu interpreto aquilo de um determinado jeito, faço com que as coisas reajam em função daquilo que eu estou vendo. De repente, uma determinada pessoa, ela pode se ofender com a forma como a outra pessoa conversou com ela, porque na cosmovisão dela foi de uma forma um pouco agressiva, por exemplo, enquanto que na cosmovisão da outra pessoa é apenas uma forma mais direta de se falar. Então percebam, a bolha da minha cosmovisão diz respeito à minha forma de entender o contexto, de entender o conceito, de entender aquilo que está acontecendo. Quando a gente fala de rompendo as limitações da bolha da minha própria cosmovisão, eu estou falando de olhar o mundo com um olhar multicultural, de perceber que eu não sou o detentor das verdades absolutas, de perceber que existem muitas formas diferentes de se entender as coisas. Depende da cultura da pessoa, do lugar de nascimento dela, do que ela estudou, de com quem ela conviveu, aonde ela trabalhou. Todo esse contexto de cosmovisão é que vai criar o ser humano, mas junto com ele as suas limitações. E à medida que eu percebo que são limitações, eu vou rompendo essas limitações e consigo crescer, consigo inovar, consigo fazer coisas diferentes ao perceber que isso tudo é uma construção minha, a minha própria cosmovisão.
Perfeito, Rogério. Isso é muito relevante para o nosso desenvolvimento, tanto pessoal quanto profissional. Muita gratidão. E agora o programa Movimento Empresarial está aqui com um dos grandes criadores deste livro, coordenador editorial, presidente do Instituto Holos, Marcos Wunderlich, que, para quem não conhece ainda, é uma das grandes autoridades no Brasil no campo de desenvolvimento de pessoas, de mentoring, de coaching. Marcos, uma alegria poder estar conversando contigo. Igualmente. Então, sobre o livro, ele é uma síntese de anos e anos e anos, de muitos anos de trabalho, né? Então, ele culmina a minha experiência assim de praticamente 40 anos de estudo, de mergulho. Então é uma fonte de alegria a gente poder estar aqui. Marcos Wunderlich é uma pessoa... Todos nós temos referências, né? O Marcos é uma das minhas referências. Eu tive a felicidade de ter assistido, de ter participado de várias formações de coaching, de mentoring, de advice, de uma série de conteúdos. E essa parceria com a editora Líder, Marcos, já são quantos livros já que foram editados nesse tema, né? Olha, oficialmente, através do Instituto Holos com a editora Líder, este já é o 7º livro. 7º? Mas houve livros anteriores dos quais eu também participei, então chega a 10 livros praticamente. É uma parceria maravilhosa, porque a editora Líder ela é fantástica, assim, no sentido de realmente fazer um trabalho de primeira linha. Assim. Realmente a editora Líder está de parabéns. E ao longo desses 10 livros, muitas coisas foram se adaptando, porque o mundo vai se transformando, os desafios vão mudando, né? Com certeza. Como é que tu enxerga essa transformação ao longo do tempo? Tudo se dá em ciclos, não é? Então a gente começou com coaching, depois nós fomos para mentoring, depois nós fomos para Holo Mentoring, depois nós fomos para Advice também, né? Então tudo é uma evolução. Então isso nesses anos todos, os livros também evoluíram, né? Os títulos, a visão, os conteúdos. Então isso é algo normal da humanidade, né? Então essas mudanças assim são bastante benéficas para quem acompanha os nossos livros assim, porque ele vai se atualizando através da própria leitura dos livros, né? E já que essa parceria deu tão certo aí do Instituto Holos com a editora Líder, dá para esperar novos projetos na sequência? Com certeza. Espero novos livros e o próximo livro já está na cabeça, assim. Opa. Vai ser sobre espiritualidade, né? Sobre espiritualidade e como levar a espiritualidade para as organizações, para as empresas, que é algo que está sendo muito necessário atualmente. Marcos Wunderlich, presidente do Instituto Holos, muito obrigado aí pelo nosso papo. Eu que agradeço, então. Ana Paula, aí nesse programa nós apresentamos um pouco do que foi o lançamento do livro Mentoring, Coaching e Advice lá em São Paulo, na Avenida Paulista, na Livraria Cultura. Foi um evento muito interessante, com a presença de diversos dos coautores desse livro, diversos amigos, pessoas que gostam de livros e pessoas ligados tanto ao Instituto Holos como à editora Líder, que são os promotores deste livro. E nós somos coautores, né, Ana Paula? Sim, Rogério. A editora Líder, como sempre, muito motivada a entregar com muito carinho e muita qualidade os livros, as obras, e eles tratam
a equipe toda da Editora Líder tratam os coautores muito bem, para que a gente possa sempre ter essa percepção do quão é bom compartilhar os nossos conhecimentos por meio da escrita. E é essa sensação que eu tenho, é esse sentimento que eu tenho quando eu sou convidada para escrever os livros, principalmente pela Editora Líder. Este é o meu 6º livro em coautoria, onde 5 deles foram com a Editora Líder, e eles sempre trazem essa qualidade, essa entrega maravilhosa naquilo que a gente se dispõe a escrever e a contribuir, né, com a sociedade, com as pessoas, por meio da escrita. E eu fui uma das coautoras e escrevi sobre Vivencie o Processo, esse capítulo que me inspira a trazer na prática muito daquilo que a gente executa nos nossos processos de mentoring, coaching, advice. Então, é muito importante a gente poder contribuir não só as informações, os conteúdos teóricos, mas também a nossa percepção sobre esse momento, sobre as nossas experiências, sobre as nossas vivências, também sobre as nossas entregas conjuntamente com os nossos mentorados, com os nossos coaches, nossos clientes, Rogério. Ana Paula, quando a gente desenvolve um livro, sempre é um legado. Isso foi colocado por várias das pessoas que nós conversamos lá em São Paulo. O legado, algo que eu deixo para outros, um pouco da minha experiência, um pouco da minha vivência, um pouco daquilo que eu acredito, um pouco da minha cosmovisão. Ou seja, como eu vejo o mundo, como eu entendo aquilo que acontece comigo, com as pessoas. Como é que eu vou passar isso para outras pessoas? Como é que eu posso ser alguém que colabora com o desenvolvimento de outros? Ora, várias formas. Uma delas é escrevendo. E quando a gente deixa escrito o nosso pensamento, a gente está trazendo a possibilidade de outras pessoas aproveitarem, aprenderem com nossos erros, aprenderem com os nossos acertos, aprenderem com aquilo que ao longo dos anos a gente foi aprendendo com os nossos clientes, aprendendo com aquilo que nós aprendemos com cada pessoa que passa por este programa. Porque cada vez que nós conversamos com alguém, nós aprendemos um pouco. Nós conhecemos um pouco da realidade de outra pessoa. Nós ampliamos a nossa cosmovisão. Nós passamos a enxergar o mundo um pouco mais completo. E tudo isso acaba se traduzindo em obras como essa, em livros. Eu tenho a felicidade de ter desenvolvido já 12 livros, e diversos deles tratam do tema de liderança, de desenvolvimento de equipes, e eu acredito muito, quando a gente transmite um pouco daquilo que nós sabemos, nós estamos cumprindo uma parte do nosso papel dentro da sociedade, dentro das organizações, que é levar conhecimento, é contribuir com os outros. A gente está chegando ao final desse programa e eu quero encerrar lendo um trecho do capítulo escrito pela Ana Paula, aqui neste livro. Ela disse o seguinte, na página 83. A compreensão individual da vida do profissional irá direcionar a essência da atuação. Aspectos indispensáveis para quem se dispõe a cooperar com o desenvolvimento do outro ser humano são o amor, tanto pelo que se está fazendo pelo outro, quanto que se está à frente. O não julgamento. E nesse momento, somos levados mentalmente a lembrar de quando éramos nós que estávamos vivenciando este processo. Nossos medos, nossas preocupações e anseios, nossa preocupação em alcançar aquilo tudo que se foi buscar. Muito obrigado por estarem aqui com a gente. Lembrem-se, quinta-feira você tem um compromisso com a Ana Paula no programa Para Elas e terça-feira que vem, 21h30, aqui na Rede Sul, nos encontramos novamente. Até lá! Até lá!